simples. A classificação é praticamente um mantra para vocês durante essa semana? Sim, acho que a busca dela, né, a maneira que está sendo construída, a conversa, a visão da diretoria ter nos tirado de lá, a gente tinha nas mãos, só dependendo da gente. Infelizmente não conseguimos o resultado em casa, mas a esperança ela existe ainda, e é isso que a gente vem trabalhando desde da nossa saída lá de Recife, né, de acreditar, potencializar, trabalhar, independente das dificuldades, de algumas perdas por lesão, de sair num jogo fora de casa, não só dependendo da gente, mas o nosso dever aqui é trabalhar sempre potencializando e acreditando, né, nessa possibilidade. É isso que eu venho focando com eles, não só na parte prática, mas na mental também, de buscar nosso objetivo, que é fazer um bom jogo e ganhar o jogo. E aí o que acontecer de adversidade nos proporciona a classificação. E o que você pôde ver de evolução, principalmente nesses três dias aqui, nesses 3 momentos que você teve, não só 3 momentos, né? Porque teve dia que você treinou mais de um período, mas o que você pôde ver de evolução nesses 3 dias? Assim, eu cheguei na quinta-feira, né? Sexta, sábado, praticamente eu fiz 3 treinos antes do jogo. Gostei do comportamento deles no jogo até os 60 minutos. Até comentei com eles na nossa representação, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo e conhecesse um pouco mais o jogador, o ser humano, talvez eu estendesse um pouco mais a mexida, né, no Maranhão, no Matheus Alessandro, pediram a substituição, o Maranhão não vinha jogando, o Matheus estreando, e eu tive que, naquele momento, atender, porque não tinha um conhecimento do ser humano, né? E como vinham sem jogar, eu optei ali, a gente perdeu um pouco da característica de jogo. Mudou, né? Um perfil, eu potencializei no jogo o Galego, o Iago e o Lucas, e a equipe mudou a característica de jogar. Em vez de continuar jogando com a bola no chão, construindo, a gente começou a alongar a bola, direcionar uma bola direta no Luquinha, que era um hábito que a equipe tinha pela velocidade, estender uma bola no Galego, e o Galego não estava conseguindo sustentar o jogo, a equipe perdeu o equilíbrio. O que eu vi disso e coloquei em prática na semana, né, que eu percebi que teve uma evolução, uma maior valorização e controle da bola, né? Não desfazer dessa bola, né? Ter o controle. Enquanto nós tivemos um controle contra o Potiguar 60 minutos, a gente não sofreu. Tivemos um contra-ataque no primeiro tempo e a infelicidade do Ian machucar naquele lance. Depois o jogo ficou sempre com a gente com a bola. E é isso que eu percebi que eles entenderam e estão colocando em prática nesses dias de treino aqui. Então, pelas alterações que você precisou fazer, seja por lesão, seja por saída, o caso do Lucas Silva mesmo, seja por opção sua também, qual a cara que a gente pode esperar desse Santa Cruz no domingo? O que eu passei para eles, assim, a gente tem que ver uma cara de alma, de espírito vibrante. Primeiro ponto. A gente não pode jogar uma decisão para nós com o adversário já desclassificado, sem objetivo, e a gente não transparecer isso, né, para nossos torcedores, para a imprensa, para nós como grupo. A gente tem que ser uma equipe vibrante. Isso acontecendo, a questão técnica e tática ela vai aparecer e vai aflorar, né? Daí cada jogador buscar dentro da sua função específica o seu melhor, porque se faltar pode ser o último jogo. Agora, se a gente conseguir colocar em prática, a gente pode conseguir o objetivo da vitória e os resultados acontecendo na classificação. Daí muda-se um cenário, né? Eu tenho as reposições, 8 jogadores da base com a gente aqui, e eu disse para os meninos, são momentos como esse que transformam a vida de um atleta. E quem inicia o jogo constrói o resultado e quem termina define. Muitas vezes pode sobrar para os meninos da casa acabar o jogo em campo e que eles se preparem mentalmente para isso. Pode acontecer de no minuto final a gente estar precisando de um gol e vindo um garoto da base. A transformação desse menino dentro do cenário que o clube vive, né? Então dei essa tranquilidade para eles e potencializei eles acreditar o tempo todo que é possível
né, virar um herói de uma classificação. E assim, falando nesse assunto dos meninos da base, como é que tem sido para poder fazer esse equilíbrio entre a motivação, o natural medo também, por ter que entrar numa decisão como essa? Eu vi você conversando muito ali individualmente, do seu perfil, né? Principalmente que está chegando agora. Como é que tem sido essa conversa para poder alcançar esse equilíbrio? Eu sei para eles que a responsabilidade nenhuma é deles. A responsabilidade maior é dividida no grupo, mas existem as lideranças e as experiências, né, que foram contratados para dar essa sustentação a esses meninos que vêm, né, toda a transição de um departamento de base para um departamento profissional. Eles têm toda a minha confiança, qualquer um deles. O Dudu entrou muito bem no jogo, num jogo difícil. Você mexer, né, um setor defensivo não é igual você mexer um ofensivo. Às vezes a peça ofensiva entra mal no jogo, ela não te atrapalha. Agora, se um menino entra mal no setor de defesa, ele pode acarretar numa derrota, né? O erro ofensivo não é tão pesado como o erro defensivo. E ele mostrou muita personalidade. Então é isso que eu estava conversando agora há pouco com o Gabriel, com o Marcelinho e com o David, né? Que eles podem acabar o jogo com os três no campo, e eles podem ser os atletas que podem definir uma classificação para a gente. E assim, durante toda a competição, que aí já também não lhe cabe, o Santa deixou escapar muitos pontos em casa, que podia chegar aqui de uma maneira mais tranquila. Quanto que pesa decidir isso fora, decidir essa partida, essa possível classificação fora de casa, e ainda também com a possibilidade de ser sem a torcida aqui, né? Não é fácil, né? A gente assumiu uma situação e a gente está inserido, faz parte do processo. Quando eu vim para cá, eu vi todo o cenário, né? Infelizmente, alguns jogos deixou escapar, esse mesmo, né, no meu comando, era um jogo que a gente tinha possibilidades, né, de fazer o resultado. Eu lembro, com 15 minutos, a bola do Matheus Alessandro, o zagueiro, tirou em cima da linha. Eu acredito que se a gente não perdesse o jogo que a gente vem fazendo, a gente já conseguia ter um minuto final. O resultado não aconteceu. Agora não adianta lamentar. Agora é pensar nesse jogo, nessa decisão, fazer o nosso melhor, conseguir ganhar o jogo e torcer, né, que os nossos adversários tropecem, né, não tenham o êxito da vitória. Isso acontecendo, a gente consegue a nossa classificação com a vitória aqui. Não vai ser simples. O Iguatu, mesmo desclassificado, tem alguns jogadores experientes. 2 jogadores desse grupo trabalharam comigo, o Cachito e o Dico. Conheço o caráter deles, o perfil. Eu sei que são jogadores que vão fazer dentro de campo o melhor pela camisa que eles estão vestindo. Então, que a gente, né, se imponha pela vaga, mas que não vai ser simples, né? Que a gente tenha essa alma, esse espírito para esse jogo decisivo. E a ausência da certeza do futuro? Você chegou agora, mas você já consegue sentir isso nos bastidores também, até por uma questão de funcionário do clube mesmo. Como é que vocês têm lidado com essa ausência da certeza? É claro que a gente sente, eu conheço bastante. Eu fiquei no Nordeste desde 2018, figurando as competições. Enfrentei bastante Santa Cruz na Série C, Copa do Nordeste. Eu sei a grandeza, a dimensão desse clube e que está passando num momento delicado. E um pouco que eu vi como comandante no domingo, eu já fiz jogos grandes com o Botafogo da Paraíba, aqui fiz a final, né, com Fortaleza da Copa do Nordeste. E eu tive uma sensibilidade muito próxima quando eu vi numa Série D aquele público, né, no Arruda, motivando ao resultado. E pensar que se caso não ocorra uma classificação, acaba um ano e fica uma incerteza do próximo projeto. Então, por isso que espero que tudo dê certo, porque o clube precisa, o torcedor é apaixonado, né? Então é por isso que eu falei para eles, a gente tem que jogar por eles, né? Pela camisa, pela história, fazer o melhor. Eu, mesmo com pouco tempo, eu já me sinto bastante envolvido com o clube e com a situação. Para a gente finalizar, eu queria que você explicasse sobre a situação do Nadson e do Emerson Souza. Eles vinham como titulares, você inclusive foi perguntado sobre eles na coletiva, e para cá eles não foram relacionados. Foi por opção mesmo? Eles continuam integrando o grupo? Como é que fica a situação deles? A questão do Nadson com o Emerson,
até a resposta que eu dei na minha coletiva, eu trabalhei com os 2 jogadores no Sampaio. Quando eu cheguei no Sampaio, eles já tinham um desgaste junto com a diretoria lá. Então, as informações são passadas. O treinador chega e eles desenham o elenco. Ó, tal, a gente tem essa ideia aqui. O Nadson, dentro de uma característica, eu acho que uma Série B, uma sequência, não vai ter um espaço, pelo que a gente pensa em montar. E o Emerson Souza, uma mesma situação. Então, eu direcionei um desenho de uma ideia no Sampaio, ainda dei essa oportunidade ao Emerson. Após o jogo do Mirassol, eu optei não levá-lo para o jogo do CRB e houve a minha demissão e depois o Emerson veio para cá. O Nadson eu já não dei nem a oportunidade lá na Série B. E quando eu cheguei aqui também as informações que eu recebi em relação a procedimentos, a performance, foi muito próximo ao que eu tive deles lá no Sampaio. Então, uma situação que bateu. Então, eu optei já no primeiro jogo em não utilizá-los e potencializar outros atletas. E a partir daí foi escolha deles, né? O Emerson reclamou do incômodo, o Nadson também. Eles foram para o departamento médico, que eu sei, eles estão em tratamento médico, né? Não sei se foi uma opção, né, do atleta em não participar do trabalho. Acredito que foram feitos exames ali, enfim. Não acredito numa má fé dos 2 jogadores, numa questão do caráter deles, talvez de inventar uma situação, mas foi uma opção deles buscar o departamento médico. Tivemos um jogo e já viagem, mas até então o que eu posso falar em relação aos 2 atletas é isso, que eles estão lá no departamento médico, entregue ao departamento médico.